gratidão pela presença do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo, que nos concedeu o Espírito Santo de verdade, que traz todos vocês aqui de segunda a sexta, de meia-noite e 7 até 1h24 da madrugada, nessa igreja virtual do nosso Senhor Deus, @Igrejas Benditas, ao vivo agora também nas 7 principais redes sociais da internet. Independente de onde ou como estiverem nos acompanhando, sejam todos vocês imensamente bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Eu me chamo Milena e o meu dever é cumprir a missão dessa igreja virtual, @Igrejas Benditas, de estar ministrando 7 livros e 7 capítulos das Escrituras Sagradas com orações e estar servindo como um canal, como instrumento do Senhor nosso Deus do Todo-Poderoso, para que Ele possa falar aos seus corações através da sua palavra. Pois lembrando que eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês. Pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre houveram sorteios, que é para que não houvessem manipulações de sentimentos, emoções ou interesses de seres humanos, entregando sempre a total direção ao Senhor Deus, para que seja feita a vontade dele. Então, como vocês mesmos podem examinar nas Escrituras Sagradas, dentre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento, onde houveram os sorteios, nos livros de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e capítulo 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, versículos 1 e 2, e no livro da Sabedoria, em Provérbios 16, versículo 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E conosco não é diferente, estamos aqui para servir como canal, como instrumento do Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, para que Ele possa falar aos seus corações através da sua palavra e da sua vontade, que é boa, perfeita e agradável para todos nós. Estamos aqui dando continuidade à igreja feita através de cartas dos apóstolos do Senhor Jesus o Cristo, utilizando também da internet como uma ferramenta para divulgar e anunciar a verdadeira palavra, o verdadeiro evangelho do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, de uma forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que nós estamos ao vivo neste momento, podem ter acesso à graça de Cristo. E é com essas nossas atitudes que nós estamos dando a garantia a todos vocês de que jamais estarão perdendo seu tempo, mas sim aumentando a sua fé, para ter muita fé também ao se juntar conosco. Então vocês que estão chegando agora, vocês que já estão conosco desde o início da live, sejam imensamente bem-vindos, com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus o Cristo. Vamos dar início à ministração de uma oração, para darmos início à ministração da palavra do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal, para ministrar a tua santa, forte, bendita e verdadeira palavra, para que o Senhor possa levar para quem estiver conectado conosco nesta live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, junto com as abundâncias e plenitudes de poderes que há no fogo, no sangue, na palavra do nosso Senhor Jesus o Cristo, para transformar, libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nesta live da tua bela igreja virtual, @Igrejas Benditas. Eu peço ao teu santo, o Espírito Santo de verdade, para tocar em cada coração de cada pessoa onde essa live alcançar, para que elas possam interagir como igreja e sal e luz do nosso Senhor Jesus, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando, ofertando, dizimando e se ajuntando em um só Espírito, junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados e venham engrandecer e exaltar e bendizer ainda mais ao teu santíssimo e poderoso nome em cada área e setor de suas vidas. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém.
Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, sejam novamente muito bem-vindos, capaz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus, e já interajam conosco deixando nos comentários o seu primeiro nome, a sua cidade e o seu estado ou o seu país, caso estejam nos acompanhando fora desse nosso querido Brasil, pois estamos ao vivo agora também nas 7 principais redes sociais da internet para mais de 40 países. Então eu estarei dando início aos sorteios dos 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus que irão se assentar no trono. Hoje eu estarei sorteando os rebanhos benditos de números pares, mas também estarei informando um livro e um capítulo para os rebanhos benditos de números ímpares. Por que rebanho? Por que bendito? Por que ímpar e par? Rebanhos, porque o Senhor Deus sempre nos comparou aos seus rebanhos. E lá em João capítulo 10, o Senhor Jesus afirmou que Ele é nosso único bom e verdadeiro pastor. Bendito é uma classe com promessas nas Escrituras Sagradas. Entre elas, Salmo 118, versículo 26. Bendito que vem em nome do Senhor, nós vos abençoamos em nome do Senhor. E em Mateus 25, versículos 31 a 46. Palavra do Senhor Jesus o Cristo. Aqueles que serão chamados de benditos do Pai e possuir por herança o reino prometido desde a fundação do mundo, porque em nome do Senhor Jesus amaram os pequeninos irmãos através de atitudes. E ímpar e par, porque o Senhor Deus deixou claro que não é bom que o ser humano ande só. Livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 18. Lá em Lucas, capítulo 10, o Senhor Jesus, ao enviar os 70 santos, enviou sempre de 2 em 2. E nós agora ao vivo também nas 7 principais redes sociais da internet, como em Colossenses, capítulo 2, versículo 5. Mesmo que ausentes quanto ao corpo, estamos juntos em um só Espírito, regozijando, examinando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo Jesus. Então sejam muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus, e já escolha o seu número de 1 a 12, para que você esteja recebendo, no mínimo, 3 livros e 3 capítulos das Escrituras Sagradas, para estar aumentando a sua fé. Romanos 10, versículo 17, de sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E o primeiro rebanho bendito par, de número 4, e o rebanho bendito ímpar, de número 3. São os primeiros a estarem recebendo uma palavra do Senhor, nosso Deus, aos seus corações. Lembrando que todos aqueles que são membros de nossas igrejas virtuais podem continuar frequentando qualquer um templo físico, igreja ou congregação. Pois o Senhor Jesus afirmou em Mateus capítulo 12 que aquele que não ajunta e espalha, o reino dividido não prospera. E o livro sorteado de Tito, que contém 3 capítulos, é o primeiro livro a estar sendo ministrado nessa live, para mais honra e mais glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Livro de Tito, capítulo 3. Livro de Tito, capítulo 3, para a meditação do rebanho bendito par, de número 4, e o rebanho bendito ímpar, de número 3. Livro de Tito, capítulo 3, para ambos os rebanhos sorteados. Lembrando a todos vocês que em algumas redes sociais essa live fica salva e você vai poder voltar para examinar cada uma passagem e saber verdadeiramente como que tudo que nós fazemos é com base nas Escrituras Sagradas. Também já pode aproveitar para compartilhar para outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso, sendo semeadas em seus corações. Vamos aqui à ministração de uma oração. Pois lembrando também a todos vocês que as orações que são realizadas durante as lives, elas são numeradas e são apenas introduções, assim como as orações do livro de Salmos também são, porque orações duram no mínimo 1 hora. E todos aqueles que são seguidores ou inscritos, membros ou ofertantes ou dizimistas de nossas igrejas virtuais continuam recebendo orações mesmo após o término dessa live. Pois o nosso sacerdote e apóstolo bendito, bem-aventurado Marcos, ora por todos vocês também, toda madrugada e toda semana também de madrugada, orações diretamente de cima do monte. Então vamos à ministração de mais uma oração. Nosso Santíssimo Senhor Deus, tremendo e todo-poderoso, eu peço ao Senhor que todas essas vidas juntas conosco, nesta madrugada, nesta live da tua igreja virtual, @Igrejas Benditas, ou acompanhando futuramente as gravações, possam ver se cumprir as tuas boas promessas para os que o buscam durante a madrugada. Que ao buscarem ao Senhor junto conosco durante a madrugada, eles possam ter um verdadeiro encontro com a tua majestosa presença e serem limpos, libertos e livres de tudo que os prende no que não é do seu agrado, através dos poderes que é no fogo, no sangue, na palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, sendo derramado desde o alto fio de cabelo das suas cabeças até a planta de seus pés, para bendizer, exaltar e engrandecer
engrandecer ainda mais ao teu santíssimo e poderoso nome. Em o nome santo dos santos, do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias, aleluia, ao Senhor, meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Graças a Deus. Vamos aqui dar início à ministração no livro de Tito, capítulo 3, para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. Do versículo 9 ao versículo 15. Tito, capítulo 3, do versículo 9 ao versículo 15. Evita discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre a lei, porque não têm utilidade e são fúteis. Evita o homem faccioso, depois de admoestá-lo primeira e segunda vez, pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando, e por si mesma está condenada. Quando te enviar Ártemas ou Tíquico, apressa-te a vir até Nicópolis, ao meu encontro. Estou resolvido a passar o inverno ali. Encaminha com diligência Zenas, o intérprete da lei, e Apolo, a fim de que não lhes falte coisa alguma. Agora, quanto aos nossos, que aprendam também a distinguir-se nas boas obras, a favor dos necessitados, para não se tornarem infrutíferos. Todos os que se acham comigo te saúdam. Saúda quantos nos amam na fé. A graça seja com todos vós. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. Esse capítulo 13 aqui do livro de Tito é muito importante porque o apóstolo Paulo instruindo como necessariamente é importante nós nos posicionarmos não só no falar, mas também no agir. Pois aqui ele deixou bem claro como a forma como nós devemos nos portar e o que é necessário que nós venhamos a abordar. Pois ele deixou bem claro aquilo que tem utilidade para com a fé, para com a palavra do Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, para com a vida da pessoa, nós devemos nos posicionar, anunciar, pregar, discutir, debater, verdadeiramente trazer à luz das Escrituras. Mas aquilo que é apenas conforme o ego, divisões de opiniões do ser humano, costumes da carne, do que o homem acha, pensa e imagina, não vale a pena ficar discutindo e debatendo, porque como ele mesmo disse, não tem utilidade e são fúteis. Então é necessário que nós venhamos a parar de buscar aquilo que a nossa carne tem curiosidade de saber e começar a buscar aquilo que o nosso espírito necessita de saber. Pois aqui o apóstolo Paulo também deixou bem claro no versículo 14. Agora, quanto aos nossos, que aprendam também a distinguir-se nas boas obras a favor dos necessitados, para não se tornarem infrutíferos. Palavra do Senhor Jesus, Mateus 25, do versículo 31 ao versículo 46. Ele afirmou que aqueles que serão as suas ovelhas benditas, que irão possuir o reino prometido desde a fundação do mundo, esses amam aos pequeninos irmãos através de atitudes. Você entrar num templo físico, alguém estiver ali necessitando de roupa, comer, beber, dormir, vestir, e a pessoa sair da mesma forma como ela entrou, ou pior, chegou lá dentro, mandou entregar tudo que ela já não tinha quase nada, e aí a pessoa sai pior do que entrou dali de dentro, e você diz que esse templo físico é seu, ou que você é dele, saiba que essa iniquidade também cai na sua conta. Porque é necessário nós lembrarmos que aqueles que o Senhor Jesus chamou de ovelha são os que têm frutos em amar aos irmãos em nome dele. Não é no nome da sua religião, não é no nome da sua empresa, não é no seu próprio nome, não é no nome de nada nem ninguém que não seja do Senhor Jesus, o Cristo. E é outro ponto importante da gente estar sempre ressaltando e trazendo a memória de todos vocês. Porque, infelizmente, o que costumam pregar hoje em dia, Jesus já pagou todo o preço na cruz. Você não precisa fazer nada, irmão. Eles agem igualzinho lá a passagem do livro de Tiago. Vá em paz, que Deus te ajude. Mas se você não contribui, se você não participa com aquilo que é necessário para o corpo, como você vai querer agora exigir que Deus vá fazer o melhor para o irmão? Sendo que se ele te concedeu recursos e condições, é porque é para você servir, para que você seja uma bênção na vida do próximo. Então devemos examinar a palavra do Senhor Jesus lá em Apocalipse capítulo 2. A igreja que ele chamou de miserável era aquela que tinha muito dinheiro, mas que não ajudava o necessitado. Não adianta você fazer 10 coisas perfeitas e uma está com defeito.
Apocalipse capítulo 2 e capítulo 3. Então venhamos voltar verdadeiramente ao primeiro amor, entre em contato conosco no privado, peça um de nossos templos físicos na sua região, porque conosco o obreiro recebe o seu salário, palavra do Senhor Jesus, Lucas 10, versículo 7. Todo obreiro é digno do seu salário. Todos os necessitados têm acesso ao comer, ao beber, ao dormir, ao vestir, ao calçar, às secretarias de trabalhos e empregos. Todos têm acesso a oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor nosso Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do grau de escolaridade, independente das posses financeiras, independente do segmento religioso de fé, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas escrituras sagradas. E nós somos seguidores e praticantes da palavra da justiça e do evangelho do Senhor Jesus. Não acrescentamos e não omitimos nada daquilo que ele mandou que seja feito. Porque o verdadeiro cidadão dos céus cumpre com a palavra, mesmo que isso vá trazer alguma lesão naturalmente. Ele cumpre com a sua palavra. Então nós estamos aqui já há mais de 2 anos na internet, oferecendo mais de 730 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que nós estamos errados ou mentindo, ou que o que eles estão fazendo é realmente o correto e o verdadeiro, para que vocês possam colocar à prova toda a liderança que fala em nome do Senhor Deus da Bíblia Sagrada. Então sejam novamente muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Já deixe nos comentários o seu primeiro nome, a sua cidade, o seu estado ou o seu país também, caso esteja fora desse nosso querido Brasil, para estar interagindo conosco para mais honra e glória ao Senhor Jesus. Próximo rebanho bendito par de número 6 e o rebanho bendito ímpar de número 5. São os próximos a estarem recebendo uma palavra do Senhor nosso Deus ao seu coração. Lembrando que a partir de 1h12 da madrugada é o horário que estaremos interagindo com vocês nos comentários e tirando as suas dúvidas. E o livro sorteado de 2 Timóteo, que possui 4 capítulos. Livro de 2 Timóteo, que possui 4 capítulos, é o próximo livro a estar sendo ministrado nessa live. Livro de 2 Timóteo, capítulo... Eu peguei 1 Timóteo, perdão, gente. Não se esqueçam de compartilhar e convidar outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, sem dogmas, sem costumes e sem religiosidade. Tudo para mais honra e mais glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E o livro sorteado de 2 Timóteo, capítulo 4. 2 Timóteo, capítulo 4, para a meditação do rebanho bendito ímpar, rebanho bendito par de número 4, e também o rebanho bendito... Eita glória! Rebanho bendito par de número 6 e rebanho bendito ímpar de número 5. Livro de 2 Timóteo, capítulo 4, para ambos os rebanhos sorteados. É muito número, glória a nosso Deus. Lembrando que a Bíblia Sagrada, além de letras, ela também é formada por números. O número está desde o princípio, pois o número é sempre certeiro, não tem interpretação. Basta você pesquisar aí a Yagrock, examinando a Bíblia Sagrada, que você vai ver que ela encontrou o número através das escrituras sagradas da palavra do Senhor nosso Deus, para ver que não é nada de delírio da nossa cabeça. Nós já falamos há mais de 2 anos aí a todos vocês, e a Yagrock agora aí confirmou que verdadeiramente as escrituras sagradas são números. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Jesus. Vamos aqui ao próximo livro, a próxima oração a estar sendo ministrada. Já siga ou se inscreva para continuar recebendo orações, mesmo após o término dessa live. Vitorioso Senhor dos Exércitos, nosso curador, libertador e protetor, eu peço ao Senhor que haja libertação, purificação e fortalecimento de todas as benditas vidas, dos benditos membros, seguidores ou inscritos ou ofertantes ou dizimistas desta tua bela igreja virtual, @Igrejas Benditas, que estão o buscando junto conosco. Que haja edificação e proteção de cada um lar, comércio, veículo e coração, onde essa live alcançar. Que haja o derramar dos poderes que há no fogo, no sangue, na palavra do nosso Senhor Jesus o Cristo, desde o alto fio de cabelo dessas cabeças até a planta de seus pés, e haja o crescimento na fé dessas pessoas,
ao ouvirem a tua palavra sendo ministrada através de nós, seja onde ela estiver neste momento, e possam ser transformados pela tua palavra, para se tornarem igrejas vivas, sal e luz, e venham ser verdadeiramente gratos ao Senhor Deus, em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus, o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Gratidão. Lembre-se de deixar nos comentários seu primeiro nome, sua cidade e o seu estado, para estarem interagindo conosco e participando dessa live e sendo muitíssimo abençoados para mais honra e glória do nosso Senhor Jesus. Vamos aqui à ministração do livro de Tito, de 2 Timóteo capítulo 4, 2 Timóteo capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 7. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Nesse capítulo 4 aqui do livro de 2 Timóteo, nós vemos como que o domínio do Senhor Jesus sobre todas as coisas, porque todas as coisas lhe foram entregues pelo Pai. E aqui nós vemos novamente o posicionamento necessário que nós viemos a tomar. Mesmo que o mundo se entregue, que as pessoas se rendam, aqueles que são da parte do Senhor Jesus devem se posicionar com ousadia e firmeza, combatendo o bom combate, guardando a fé e completando a carreira somente quando o Senhor Jesus nos chamar para irmos prestar conta para Ele, ou quando Ele voltar, o que chegar primeiro. Mas é necessário que nós, verdadeiramente, quando Ele voltar, independente de como, quando ou onde isso aconteça, Ele possa nos encontrar como virgens puras, preparadas para o marido, que Ele possa nos encontrar verdadeiramente com vestes lavadas e remidas no sangue do Cordeiro, para que possamos cada vez mais e mais e mais permanecer na Sua presença por toda a eternidade. Sem o que o homem acha, pensa e imagina. Pois aqui o apóstolo Paulo deixou bem claro que iriam se recusar. Não é que a verdade não ia chegar até eles, que eles não iam conseguir compreender, mas que eles iam se recusar à verdade, a dar ouvidos à verdade. E aqui deixou bem claro que eles iriam entregar-se às fábulas. O que é as fábulas? É algo que mudaram o nome hoje em dia, mas que é a mesma coisa, só mudaram o nome. Que é o que? A teologia. Não, menina, teologia é o estudo do Deus, isso, daquilo, outro. Então vamos examinar com muita atenção e cuidado. Romanos 10, versículo 17. De sorte que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, sem você ouvir a palavra do Senhor, nosso Deus, é impossível você agradar a Ele. E para a sua fé permanecer viva, é necessário que você tenha o quê? Obras, que você pratique em nome do Senhor Jesus as boas obras. E agora, o que a teologia te traz? Um bando de ensinamentos de homem. Você conhece o que é calvinismo, você conhece o que é marxismo, você conhece um monte de coisa. Mas agora, a palavra do Senhor Deus, a profundidade, não sabe. Tanto é que hoje em dia eles não sabem o que é espírito e verdade, porque o Senhor Jesus afirmou, João capítulo 4, 21 a 26, o Pai procura os verdadeiros adoradores que adorarão o Pai em espírito e em verdade em qualquer lugar, mas lembrando que não de qualquer maneira. E aí, quando você chega para um grande teólogo com bacharel e pergunta o que é espírito e o que é verdade? Ah, não, Milena, você está supondo que eles vão errar. Não, porque já aconteceu, tem gravação aí no Milha Ofertadinho, chegou um abençoado aqui se gabando de ser bacharel em teologia, e aí a gente perguntou para ele o que é espírito e o que é verdade? Ele não soube responder. Então aí que nós vemos que o foco, o objetivo, foi completamente mudado. Porque ali em Tito capítulo 3 foi bem claro, ó, aquilo que não é para edificação, nem discute, nem debate, nem interage com isso. E o que você mais vê hoje em dia é o povo discutindo sobre o Apocalipse, sobre quando, como, onde vai vir, qual era a cor do sapato de Judas, qual era a cor do jumento que o Senhor Jesus veio.
cada coisa que não vale a pena para a nossa edificação, mas é onde eles têm direcionado todo o foco. Por quê? Quem é que faz isso? Quando esse ser viria, sendo que ele já chegou, que é outra história, que o espírito do anticristo, é ele que faz todas essas coisas, trabalha nas pessoas de maneira sutil e estão esperando a vinda dele até hoje. Porque por eles estarem mais preocupados em buscar a base do ser humano, esquecendo de buscar o alicerce, a rocha, o nosso Senhor Jesus Cristo, o ministério da iniquidade do anticristo, que já opera desde a época dos apóstolos do Senhor Jesus, mas não tinham conseguido criar raízes no meio dos apóstolos do Senhor Jesus, porque os frutos dos apóstolos expulsavam tudo aquilo que não era da parte do Senhor nosso Deus. Infelizmente, hoje em dia eles conseguiram. Por quê? Porque a graça te basta. Não se importa com isso, não. Você é salvo pela graça, não precisa fazer nada. Jesus já fez tudo por você. Então vamos examinar a palavra do Senhor Deus e parem de ser manipulados por aquilo que o homem acha, pensa e imagina. Mateus 22, versículo 29. Errais por não conhecer as Escrituras, nem o poder do Senhor Deus. Opa! Você erra porque não tem uma faculdade de teologia? Não. É por não conhecer as Escrituras, nem o poder do Senhor Deus. Oséias 4, versículo 6. O meu povo é destruído porque lhe faltou conhecimento. Opa! É porque lhe faltou um diploma de papel na parede de teologia? Não. É porque faltou verdadeiramente relacionamento com o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. E o Mateus de Caruaru, Pernambuco. Seja muito bem-vindo com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Estamos ao vivo agora também nas 7 principais redes sociais da internet. Então deixe aí seu primeiro nome, sua cidade, seu estado. E interajam conosco a partir de 1h12 da madrugada, tirando suas dúvidas. Para mais honra e glória no Senhor Jesus. Próximo rebanho bendito par, de número 10. E o rebanho bendito ímpar, de número 9. São os próximos a estarem recebendo uma palavra do Senhor aos seus corações. E o livro sorteado é o livro de 1 Tessalonicenses, que possui 5 capítulos. Livro de 1 Tessalonicenses, que possui 5 capítulos, é o próximo livro a ser ministrado. Lembrando a todos vocês, escolhem também o número de 1 a 7, que logo mais estarei sorteando mais 7 números. Toda live de segunda a sexta, além de orações, você também recebe, no mínimo, 3 livros e 3 capítulos das Escrituras Sagradas para estar aumentando a sua fé. E o livro sorteado de 1 Tessalonicenses, capítulo 1. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, para a meditação do rebanho bendito par, de número 10. Livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 1. E para o rebanho bendito ímpar, de número 9, livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 2, para a sua meditação. E abençoados, antes de estarmos ministrando a oração, eu estarei apresentando a vocês uma mensagem do nosso sacerdote e apóstolo bendito, bem-aventurado Marcos. Então prestem todos muita atenção em cada mensagem, anotem cada base da Bíblia Sagrada e ajam como a igreja nobre do Senhor Jesus. Atos 17, versículo 11. Ouve a palavra do líder e depois vai examinar nas Escrituras Sagradas para ver se o que o líder está falando é aquilo que está escrito. Prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9 a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você, como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, o apóstolo e sacerdote, bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito. João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal, como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João
capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus, o Cristo, afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar, e até a tudo o que você possuir também. Entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros ou para curas ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30, e diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Jesus. Recado dado a todos vocês. Quem quiser escutar novamente, não conseguiu anotar alguma das bases, essa live fica salva em algumas redes sociais com @Igrejas Benditas. Você vai poder voltar, pausar e até diminuir a velocidade, dependendo da rede social, para examinar com muita atenção e cuidado. E se você quiser ofertar ou dizimar nessa obra do nosso Senhor Deus, independente do valor, sejam 10 centavos, sejam 10 bilhões, nessa rede social aqui você encontra na descrição da live as informações necessárias. Em outras redes sociais, o vídeo estará fixado no perfil ou então através desse QR Code que está aqui acima. Você também pode entrar em contato diretamente conosco no privado e já aproveite e peça um de nossos templos físicos na sua região. Pois lembrando que conosco nós trabalhamos com desenvolvimento social e espiritual da Bíblia Sagrada, com fé, amor e amar, em que todos não são só muito abençoados, como se tornam um canal, um caminho, instrumento de bênçãos na mão do Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, na vida do próximo. Para mais honra e glória do Senhor Jesus. Aqueles que estão chegando agora, aqueles que estão conosco desde o início da live, deixem nos comentários seu primeiro nome, sua cidade, seu estado, sejam muito bem-vindos com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. A pessoa ali comentou: Milha, obrigado por toda a live trazer essa igreja virtual, tem me ajudado muito. Eu que tenho que agradecer por poder estar sendo usada como vaso de honra do Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, para que Ele possa estar falando aos seus corações toda a madrugada. De segunda a sexta, aqui, a partir de 00h07, nós estamos ao vivo. E nos finais de semana, no sábado e no domingo, é sorteado, dentre as lives que ocorreram durante a semana, elas são sorteadas para ver quais serão reprisadas, ou seja, repetidas nos finais de semana, no sábado e no domingo, para que de segunda a segunda você tenha uma palavra diretamente do coração do Senhor Deus ao seu coração, sem manipulação nenhuma do ser humano, para que todos vocês venham aumentar a sua fé e serem edificados sobre a rocha, nosso Senhor Jesus. E a Geunice da Bahia também, seja muitíssimo bem-vinda, com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Vamos à ministração agora da oração, para ministrarmos o livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 1, que foi sorteado. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Nosso Santíssimo e Fiel Senhor e Salvador de nossas vidas, nosso Senhor Jesus o Cristo. Em teu santo nome eu peço que esses teus benditos amigos que estão reunidos conosco em um só Espírito, nesta live realizada durante a madrugada, possam ser lavados e limpos pela tua santa e poderosa palavra sendo ministrada através de nós. Que haja as abundâncias, diversidades e plenitudes de poderes que há no fogo, no sangue e na palavra do nosso Senhor Jesus o Cristo, transformando cada coração onde essa live alcançar, para que eles possam produzir abundâncias de frutos permanentes. Uns a 30, outros a 60 e outros a 100 por um, para receberem as recompensas, promessas e prosperidades que o Senhor concede àqueles que o amam. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Graças a Deus. Muitíssimo amém, gratidão pela presença de todos vocês aqui. Já vão deixando comentários primeiro nome, cidade e estado para estarem interagindo conosco. Vamos aqui à ministração no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 1, do versículo 4 ao versículo 10. Reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder,
no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto que não temos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Cada um capítulo, como sempre, encaixando como um belo quebra-cabeça para a nossa edificação em cada madrugada, para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. Pois aqui demonstrando como que a fé não é apenas o firme fundamento das coisas que não se podem ver nem ouvir, mas que apenas crê que acontece. Pois aqui demonstra como que a fé estava alcançando multidões de pessoas, através das boas obras que pelo povo era praticado. E aqui nós vemos como verdadeiramente é importante quando nós nos posicionamos como igrejas vivas, sal e luz do nosso Senhor Jesus. Porque todos, ao ouvirem sobre o que nós fazemos, glorificam ao nome do nosso Senhor. Nós jamais devemos permitir que nada nem ninguém venha de alguma forma blasfemar contra o caminho da verdade por causa do nosso procedimento. Devemos estar examinando a palavra do Senhor e crendo nele como está escrito. Pois lá em João capítulo 7, ele afirmou que aquele que é enviado por ele fala como está escrito. Porque aquele que fala por si mesmo busca a sua própria glória. Mas aquele que fala por aquele que o enviou, esse é verdadeiro e nele não há injustiça. E aqui vemos como que a interação e a participação dos irmãos já semeando nessa vida, mas tendo a convicção e a certeza de que há uma eternidade livre com o verdadeiro e único pastor, aguardando eles na glória. Glórias ao nosso Senhor Jesus. Vamos ao próximo rebanho bendito par de número 12, rebanho bendito ímpar de número 11. E o Pedro Henrique de Ribeirão Preto, seja muito bem-vindo com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E o próximo livro a ser ministrado nessa madrugada, livro de 2 Reis, que possui 25 capítulos. Livro de 2 Reis, que possui 25 capítulos, é o próximo livro a ser ministrado. Lembrando a todos vocês que a partir de 1h12 da madrugada estaremos interagindo com vocês nos comentários e tirando as suas dúvidas. Para mais honra e glória do nosso Senhor Jesus. Livro de 2 Reis, capítulo 10. 2 Reis, capítulo 10, para meditação do rebanho bendito par de número 12. 2 Reis, capítulo 10. E para meditação do rebanho bendito ímpar de número 11. Livro de 2 Reis, capítulo 11, para sua meditação. E o Wagner Paiva de Santa Catarina, também seja muitíssimo bem-vindo, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Deixe nos comentários seu primeiro nome, município, estado, para estar interagindo conosco e participando da live, para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Podem ter certeza que daqui a pouco estaremos respondendo vocês nos comentários, para mais honra e mais glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Aqueles que gostam bastante de interagir e tirar suas dúvidas, nós também fazemos lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, até as 7 horas e 40 minutos, no meu canal, @mileofertadim. Nessa rede social aqui você encontra na descrição da live o link e o horário das lives e de nossas 12 igrejas virtuais e do meu canal também. Em outras redes sociais, basta você clicar na foto da igreja ou no nome que está aparecendo aí na tela e na aba de seguindo, e você vai encontrar nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros. Vamos agora à ministração no livro de 2 Reis, capítulo 10, para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos à ministração de mais uma oração, antes da ministração da palavra do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Já se inscrevam, nos sigam para continuarem recebendo orações, mesmo após o término dessa live. Nosso Senhor Deus, maravilhoso, forte e glorioso, eu peço ao Senhor que haja
em todas essas benditas vidas que estão ligadas conosco através dessa internet, nesta tua justa e bendita igreja virtual, @igrejas benditas, as plenitudes de poderes que é no fogo e no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, preenchendo cada coração, para que eles possam receber as tuas abundâncias de alegrias, paz, graça e maravilhas que o Senhor preparou para aqueles que o temem, e sejam restaurados e renovados com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus o Cristo, desde o alto fio de cabelo das suas cabeças até a planta de seus pés, para que teus filhos justos, benditos e fiéis, que estão buscando ao Senhor durante a madrugada junto conosco, venham se tornar igrejas vivas, sal e luz, engrandecendo e exaltando ainda mais ao teu santíssimo e poderoso nome. Em nome santo dos santos, do nosso Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias, aleluia, ao Senhor, e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus. Presta atenção. Vamos aqui à ministração, no livro de 2 Reis, capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 7. Achando-se em Samaria 70 filhos de Acabe, Jeú escreveu cartas e as enviou a Samaria, aos chefes da cidade, aos anciãos e aos tutores dos filhos de Acabe, dizendo: Logo em chegando a vós outros esta carta, pois estão convosco os filhos de vosso senhor, como também os carros, os cavalos, a cidade fortalecida e as armas. Escolhei o melhor e mais capaz dos filhos de vosso senhor. Ponde-o sobre o trono de seu pai e pelejai pela casa de vosso senhor. Porém, eles temeram muitíssimo e disseram: 2 reis não puderam resistir a ele. Como, pois, poderemos nós fazê-lo? Então o responsável pelo palácio e o responsável pela cidade, e os anciãos e os tutores mandaram dizer a Jeú: Teus servos somos, e tudo quanto nos ordenares faremos. A ninguém constituiremos rei. Faze o que bem te parecer. Então lhes escreveu outra carta, dizendo: Se tiverdes do meu lado e quiserdes obedecer-me, tomai as cabeças dos homens, filhos de vosso senhor, e amanhã, a estas horas, vinde a mim a Jezreel. Ora, os filhos do rei, que eram 70, estavam com os grandes da cidade que os criavam. Chegada a eles a carta, tomaram os filhos do rei e os mataram, 70 pessoas, e puseram as suas cabeças nos cestos, e lhes mandaram a Jezreel. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 10 aqui do livro de 2 Reis é muito forte, porque aqui nós vemos o resultado, a consequência da descendência do ímpio. Pois Acabe não foi um rei justo perante os olhos do Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. Tanto é que aqueles que o serviam não pensaram 2 vezes antes de exterminar toda a sua linhagem, para que eles pudessem permanecer com a sua própria sustentação. E aqui nós vemos como que é importante nós não colocarmos a nossa confiança naquilo que a carne é capaz de nos proporcionar. Porque, como está lá em Salmos 127, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Os filhos de Acabe pareciam estar tranquilos, eram príncipes no meio do seu povo. Consequentemente, em algum momento, iria suceder o trono de seu pai. Mas devido às más obras de seu pai, que semeou a maldade, até mesmo a sua geração colheu os maus frutos. Então é sempre o momento de nos posicionarmos como igrejas vivas, sal e luz do nosso Senhor Jesus, para quebrar esses ciclos de maldições que perduram por tantas gerações. Porque o ponto não é a maldição ser apenas hereditária, e sim é que as pessoas continuam alimentando, como uma grande fornalha que insistem de jogar carvão dentro. Então é necessário que venhamos a lembrar que aquele que é o Senhor e Salvador de nossas vidas, Ele nos livra da fornalha. Ele não manda a gente alimentar ela. Então é necessário que venhamos verdadeiramente crer nele como está escrito, como Ele mandou que seja feito. Próximo rebanho bendito, par de número 8, e rebanho bendito ímpar de número 7, a estarem recebendo a palavra do Senhor aos seus corações. E o próximo livro a ser sorteado, a ser ministrado, é o livro de Lucas, que possui 24 capítulos. Livro de Lucas, que possui 24 capítulos, é o próximo livro a ser ministrado. Escolha seu número de 1 a 7, que daqui a pouco estarei sorteando mais 7 números para que você tenha mais uma palavra do Senhor ao seu coração. E já deixe nos comentários seu primeiro nome, cidade, estado, e seja muito bem-vindo. A paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus.
e o livro sorteado de Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23 para a meditação do rebanho bendito par de número 8, livro de Lucas capítulo 23. E para a meditação do rebanho bendito ímpar de número 7, livro de Lucas capítulo 24 para a sua meditação. Estamos ao vivo agora também nas 7 principais redes sociais da internet com essa igreja virtual, @Igrejas Benditas, levando a paz, a graça, a alegria do nosso Senhor Jesus em cada lar, cada comércio, cada veículo, cada coração, onde essa live for capaz de alcançar, para que todos vocês venham ser igrejas vivas, sal e luz, benditos amados do Pai, louvando e engrandecendo ainda mais ao santíssimo e poderoso nome do nosso Senhor Jesus. Vamos aqui à ministração de mais uma oração para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Já se inscrevam, nos sigam para continuarem recebendo orações, mesmo após o término dessa live. Santíssimo e bendito Senhor Deus, o Criador dos céus e da terra, eu peço ao Senhor que, através da tua grande misericórdia, fidelidade e benignidade, haja a edificação, libertação e proteção dessas vidas dos seus filhos benditos que estão juntos conosco através dessa internet. Que haja plenitude e abundância de poder que é no sangue do Senhor Jesus o Cristo, sendo derramado em cada porta, portal e janela de suas vidas, para que eles possam verdadeiramente se posicionarem como igrejas sal e luz do nosso Senhor Jesus, sendo benditos ao sair, benditos ao entrar, benditos ao falar e benditos onde colocarem as plantas de seus pés ou as palmas de suas mãos. E que o Senhor possa ser o amparo e escudo de cada um membro, seguidor, inscrito, ofertante ou dizimista desta tua preciosa igreja virtual, @Igrejas Benditas. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor, e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos aqui à ministração no livro de Lucas, capítulo 23, do versículo 39 ao versículo 45. Um dos malfeitores, crucificados, blasfemava contra ele, dizendo: Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondeu-lhe, porém, o outro, repreendeu, dizendo: Nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou, Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Já era quase a hora sexta, e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona, e rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Esse capítulo 23 aqui do livro de Lucas é muito forte, não apenas pela crucificação do Senhor Jesus, mas também porque, infelizmente, é uma passagem muito distorcida pela liderança religiosa da tal da história da graça. Pois aqui, sempre quando falar, se você precisa de obras, então, e o ladrão da cruz? Quais são as obras do ladrão da cruz? Vocês não perceberam que, no último momento, ele fez uma obra preciosíssima, que foi defender a palavra do Senhor Deus? Então é necessário a gente examinar com muita atenção e cuidado, porque houve todo o processo necessário para que aquele ladrão recebesse a remissão dos seus pecados. Pois primeiro, ele repreendeu aquele que estava escarnecendo do Senhor Deus. Logo depois, ele reconheceu que ele estava errado, não tentou arrumar justificativa. Ele reconheceu que aquilo que ele estava passando era consequência das suas próprias ações. E, em último, ele foi lá e clamou pela misericórdia do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, deixando bem claro como que a palavra do Senhor nosso Deus é justa, fiel e verdadeira. E que não importa o momento em que estamos, jamais devemos desmerecer aquilo que é da parte do Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. Pois jamais devemos permitir que aquilo que é da parte do Senhor nosso Deus Todo-Poderoso venha a ser escarnecido e tratado com banalidade por aqueles que não têm nenhuma profundidade daquilo que fazem, como loucos, até aquilo que naturalmente compreendem,
até nisso conseguem se corromper, como lá no livro de Judas nos alerta sobre isso. Então eu estarei agora apresentando a vocês uma mensagem minha, que sou filha do nosso sacerdote e apóstolo bendito bem-aventurado Marcos, em que eu explico com mais detalhes as palavras e intenções do nosso sacerdote e de nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros. Então preste atenção na mensagem e examine versículo por versículo presente nessa mensagem. Muita atenção! Saiba que nós vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil, com desenvolvimento social e espiritual, em que os obreiros recebem salário e as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a verdadeira obra do Senhor Deus, entre diversos outros benefícios, para receberem as bênçãos e recompensas do Senhor Deus. Examine Mateus 16, de 24 a 27 e João capítulo 15. Então, atenção! Pois todos os políticos, sendo eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, já voltaram das férias. E as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil. Mas para chegar ainda mais rápido na sua região, precisamos mostrar às autoridades políticas o interesse da população nesses grandes benefícios que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos, mostrando as ofertas em cada município e cidade no Brasil, feitas pelos moradores, independente do valor, seja R$1 ou R$1 bilhão. Entre em contato com os políticos da sua região e peça a eles para entrar em contato conosco para levar uma verdadeira obra do Senhor Deus, que beneficia e abençoa a todos, independente do segmento religioso de fé. Ajude a você, as pessoas do seu município e a nós, fazendo as suas ofertas e sendo um missionário, convidando também outras pessoas, tanto do seu município como de outras cidades, estados ou países, para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo, seja você rico ou pobre, independente do segmento religioso de fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito. Examine Mateus 25, versículos 31 a 46, Mateus 8, versículos 1 a 13, Lucas 6, versículo 38 e Lucas 11, versículos 41 e 42. E confira como todas as nossas atividades estão firmadas na Bíblia Sagrada. Portanto, participe desse grande avivamento para contar com orgulho às suas futuras gerações, de como uma oferta sua foi capaz de mudar toda uma história, seja a história da sua vida, da sua família, do seu bairro, município, estado ou até mesmo do seu país. Então, entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, deixando seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo apenas "eu fiz", para ser colocado no livro de orações e receberem orações todas as madrugadas e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Faça um ato de fé e prove o nosso caráter e o caráter do Senhor Deus que está conosco, ofertando nessa obra e divulgando essa causa para outras pessoas. Examine nossas mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos e verifique todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E demonstram a todos como nós não estamos levando nenhuma de nossas palavras, nem atividades ou atitudes com má fé, nem de brincadeira, nesses mais de 2 anos que estamos na internet. E se quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, comigo no @MileOfertadim. Glórias ao nosso Senhor Jesus, aguardo todos vocês lá no Milha Ofertadim também. E quem quiser escutar novamente a mensagem, tirar alguma dúvida, essa live fica salva em algumas redes sociais com @Igrejas Benditas. Se você quiser ofertar ou dizimar nessa obra do nosso Senhor Deus, independente do valor, sejam 10 centavos, sejam 10 bilhões, nessa rede social você encontra na descrição da live as informações necessárias. Em outras redes sociais o vídeo estará fixado no perfil ou então através desse QR Code que está aqui acima. Você também pode entrar diretamente em contato conosco no privado em algumas redes sociais e já aproveite e peça um de nossos templos físicos na sua região para você não só ser muito abençoado, como se tornar um canal, um caminho, instrumento de bênçãos na mão do Senhor nosso Deus Todo-Poderoso na vida do próximo. E o próximo rebanho bendito par de número 2 e o rebanho bendito ímpar de número 1 são os próximos a estarem recebendo a palavra do Senhor ao seu coração. O Cauã de Fortaleza, seja muito bem-vindo com a paz e a graça da Igreja Nosso Senhor Jesus. A partir de 1h12 da madrugada estaremos respondendo as suas dúvidas, interagindo com vocês nos comentários. Não faça como os abençoados vieram deixando até agora, deixe seu primeiro nome, sua cidade e o seu estado e já interaja conosco, sendo uma igreja sal e luz do nosso Senhor Jesus. Livro de Amós, que possui 9 capítulos.
é o próximo livro a estar sendo ministrado nessa madrugada, para mais honra e mais glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Livro de Amós, capítulo 6. Amós, capítulo 6, para meditação do rebanho bendito par de número 2, livro de Amós, capítulo 6. E para o rebanho bendito ímpar de número 1, livro de Amós, capítulo 7, para a sua meditação. Estamos sempre aqui com a permissão do Senhor nosso Deus, de segunda a sexta, a partir de 00h07 até 1h24 da madrugada, nessa igreja virtual, @Igrejas Benditas. Mas lembrando que são 12 ao todos, com horários na manhã, na tarde, na noite, na madrugada, para que todos vocês possam aumentar a sua fé. Romanos 10, versículo 17, de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Próxima oração a ser ministrada, e todos aqueles que são seguidores ou inscritos, membros ou ofertantes ou dizimistas nesses ministérios do Senhor Jesus Cristo para conosco, recebem orações também toda madrugada e toda semana também de madrugada, orações diretamente em cima do monte. O Gabriel de Piracicaba, seja muito bem-vindo com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos à ministração de mais uma oração. Santíssimo Senhor e Salvador, Príncipe da paz e Redentor de toda a vida, nosso Senhor Jesus, o Cristo, eu peço ao Senhor que haja, através dessa ministração, da Tua santa palavra, o Teu fogo santo, queimando e destruindo toda a trave que estiver de alguma forma interferindo dessas pessoas receberem, reconhecerem e praticarem a Tua verdadeira verdade, assim como o Senhor mandou, e de assim se tornarem os benditos do Pai, como está escrito em Mateus 25, dos versículos 31 a 46. Que haja a Tua luz brilhando e dissipando toda a escuridão, para eles alcançarem o verdadeiro caminho da vida eterna livre. E que através do poder que há no fogo e no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, sendo derramado em cada porta, portal e janela, de cada um coração que receber com alegria Tua boa, perfeita e agradável palavra, eles venham ser vivos, igrejas sal e luz, servindo e engrandecendo ainda mais ao nome santo do nosso Senhor Jesus o Cristo. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor, meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Jesus Todo-Poderoso, sejam todos novamente muito bem-vindos com a paz e a graça e a alegria, nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos aqui à ministração no livro de Amós, capítulo 6, do versículo 8 ao versículo 14. Jurou o Senhor Deus por si mesmo, o Senhor, Deus dos exércitos, e disse: abomino a soberba de Jacó, e odeio os seus castelos, e abandonarei a cidade e tudo o que nela há. Se numa casa ficarem 10 homens, também esses morrerão. Se, porém, um parente chegado, o qual os há de queimar, toma os cadáveres para os levar fora da casa, e diz ao que tiver no seu mais interior: haverá outro contigo? E este responder: não há. Então lhe dirá: cala-te, não menciones o nome do Senhor. Pois eis que o Senhor ordena, e será destroçada em ruínas a casa grande e a pequena, feita em pedaços. Poderão correr cavalos na rocha? E lavrará com bois? No entanto, haveis tornado o juízo em veneno, e o fruto da justiça em alosna. Vós vos alegrais com Lodebar, e dizeis: não é assim que por nossas próprias forças nos apoderamos de Carnaim? Pois eis que levantarei sobre vós, ó casa de Israel, uma nação, diz o Senhor, Deus dos exércitos, a qual vos oprimirá desde a entrada de Amate até o ribeiro da Arabá. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Esse capítulo 6 aqui do livro de Amós é muito forte, novamente a consequência de quando a gente confia no poder do nosso próprio braço, na força que nós somos capazes de administrar. Pois devemos lembrar, Salmo 127, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. E aqui o Senhor deixou bem claro que a partir do momento em que o seu povo direcionou o seu coração a si próprio, buscando força em si mesmo, tudo aquilo que estava ao redor veio a ser consumido, e aquele que estava de longe chegou para perto apenas para fazer ali o velório. Então é necessário que venhamos a estar nos ajuntando enquanto há tempo,
exaltando e engrandecendo ainda mais o nome do nosso Senhor, reconhecendo o Senhor em todos os nossos caminhos, para que Ele verdadeiramente nos faça prosperar, para que o Teu santo e poderoso nome venha a ser ainda mais engrandecido em todas as áreas e setores de nossas vidas. Vamos aqui ao último livro a ser ministrado, que será uma palavra do Senhor nosso Deus para todos nós. Livro de Gálatas, que possui 6 capítulos. É o último livro a ser ministrado, que será uma palavra do Senhor nosso Deus para todos nós estarmos meditando. O Alan de São Paulo, seja muito bem-vindo, capaz é graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E o livro sorteado de Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2, para a meditação de todos nós nesta madrugada. Para mais honra e glória do nosso Senhor Jesus. Já escolhi seu número de 1 a 7, que daqui a pouquinho eu estarei sorteando os 7 números. E também se inscrevam e sigam para continuarem recebendo orações. E interaja conosco, apenas deixando nos comentários seu primeiro nome, sua cidade e o seu estado, ou também o seu país, caso esteja fora desse nosso querido Brasil. Vamos aqui à ministração no livro de Gálatas, capítulo 2, para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. Gálatas, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 7. 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, e levando também a Tito. Subi em obediência a uma revelação, e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para de algum modo não correr ou ter corrido em vão. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isto por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão, às quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. E quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido outrora, não me interessa. Deus não aceita a aparência do homem. Esses digo que me pareciam ser alguma coisa. Nada me acrescentaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão lhes fora confiado, como a Pedro o da circuncisão. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Nesse capítulo 2 aqui do livro de Gálatas, vemos aqui a consequência das más obras dos maus irmãos, dos falsos irmãos, como eles não só não fazem o correto, como atrapalham quem está fazendo. Então examine constantemente a sua obra e o seu fruto, para ver se você não é um inconveniente que está atrapalhando a palavra, o evangelho e a obra do Senhor nosso Deus, de alcançar as vidas que precisam e necessitam, com uma falsa aparência de santidade, com um falso evangelho, trago por parte dos seres humanos. Então venhamos examinar a palavra do Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, sem dogmas, sem costumes, sem religiosidade, para que o Senhor nosso Deus verdadeiramente seja ainda mais exaltado e engrandecido em nossas vidas, sem dogmas, sem costumes e sem religiosidade, para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos agora ao sorteio dos 7 números. Escolha o seu número de 1 a 7 para você estar recebendo uma palavra do Senhor nosso Deus Todo-Poderoso para a sua meditação. Produção, tira o nome aí, porque devemos lembrar que não é porque você não colocou o seu nome no seu perfil que é impossível de te achar também juridicamente na vida real. Pois nós estamos aqui verdadeiramente com a palavra do Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, testificando o nosso caráter a todos aqueles que precisam e necessitam. Mas não vou nem perder o meu tempo, vou apenas fazer aquilo que eu vim para fazer. Anunciar a palavra do Senhor, o Evangelho e a sua justiça àqueles que verdadeiramente querem ouvir. Pois aqueles que são do Senhor Deus, ouvem a palavra do Senhor Deus. João capítulo 8. Escolha agora o seu número de 1 a 7 para estar recebendo a palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. Se de 1 a 7 você escolheu o número 4, vai meditar em Tito capítulo 3. Tito capítulo 3, se você escolheu o número 4. Se você escolheu o número 6, vai meditar no livro de 2 Timóteo capítulo 4. 2 Timóteo capítulo 4, se você escolheu o número 6. Se você escolheu o número 5, vai meditar no livro de 1 Tessalonicenses capítulo 1. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, se você escolheu o número 5. Se você escolheu o número 2, vai meditar no livro de 2 Reis, capítulo 10. 2 Reis, capítulo 10, se você escolheu o número 2. Se você escolheu o número 7, vai meditar no livro de Lucas, capítulo 23.
Lucas, capítulo 23, se você escolheu o número 7. Se você escolheu o número 1, vai meditar no livro de Amós, capítulo 6. Amós, capítulo 6, se você escolheu o número 1. E se você escolheu o número 3, vai meditar no livro de Gálatas, capítulo 2. Gálatas, capítulo 2, se você escolheu o número 3. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Enquanto vocês deixam aí o seu primeiro nome, a sua cidade, o seu estado, para estarem interagindo conosco e participando dessa live, para mais honra e glória do nosso Senhor Jesus, eu estarei fazendo um convite a todos aqueles que querem reconhecer ao Senhor Jesus o Cristo como seu único Senhor e Salvador de sua vida, de corpo, alma e espírito. Declare nos comentários e confesse ao Senhor Jesus publicamente. Mateus capítulo 10. Declare aí nos comentários o seguinte: eu escrevo seu nome. Eu confesso e reconheço o Senhor Jesus, o Cristo, como o meu único Senhor e Salvador, de corpo, alma e espírito em minha vida. E assim que puder, entre no seu quarto, feche a porta e de joelhos, leia em voz alta a passagem do livro de Mateus, capítulo 11, do versículo 28 ao versículo 30. Mateus, capítulo 11, do versículo 28 ao versículo 30. Quem não tiver disponível uma Bíblia, de joelhos, no seu secreto aí com o Senhor Deus Todo-Poderoso, repita as seguintes palavras. Mateus capítulo 11, versículo 28 ao versículo 30. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E logo em seguida a essa leitura, ainda de joelhos, faça também essa oração. Senhor Jesus, eu entrego a Ti também o meu jugo e o meu fardo, que são pesados. Senhor Jesus, eu recebo de Ti o seu jugo e o seu fardo, que é suave e leve, e vou produzir muitos frutos, como está escrito no livro de João, capítulo 15. E vou estar junto com esses irmãos que estão nesse mesmo propósito de... Perdão, gente. E vou estar junto com esses irmãos que estão nesse mesmo propósito de dar muitos frutos. Ainda que eu esteja ausente de corpo, mas permaneço no mesmo espírito. Como está escrito no livro de Colossenses, capítulo 2, e no livro de Mateus, capítulo 12, o meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glória, Senhor Deus, pedi ajuda ao Senhor Espírito Santo para terminar de ler, Ele me ajudou. Oh, glória, obrigado, Senhor Espírito Santo. Aqueles que querem reconhecer o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador de sua vida, mas não tem como fazer essa oração aqui agora, lembre-se que essa live fica salva em algumas redes sociais, já falei. Lembre-se que essa live fica salva em algumas redes sociais com @igrejasbenditas, para que você possa estar voltando, pausando e diminuindo a velocidade também, caso necessário, para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E o Daniel de Brasília, Distrito Federal, seja muito bem-vindo, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus, perguntou: as lives são sempre de madrugada? Aqui no @Igrejas Benditas, sim. Nós fazemos live de segunda a sexta, a partir de meia-noite 7 até 1h24 da madrugada. E também tem reprises a partir de 4 e 7 da madrugada, além das reprises nos finais de semana, no sábado e no domingo, que é sorteado dentre as lives realizadas durante a semana, para que de segunda a segunda você tenha uma palavra do Senhor ao seu coração. Mas temos nossas outras igrejas virtuais, com horário na manhã, na tarde, na noite e na madrugada, também aqui, @Igrejas Benditas. E você encontra todos os horários de cada uma igreja e o link da live, e o horário das lives e o link das igrejas na descrição dessa live. Se tiver pelo celular, você clica nos 3 pontinhos que está aparecendo ali acima e vai aparecer ali em descrição, arrasta até lá embaixo que você vai encontrar o horário das lives. Para mais um Glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, foi o 3 que voou. Foi o 3. Número 3, livro de Gálatas, capítulo 2. Mas glória ao Senhor Deus, o Senhor Deus sabe de todas as coisas.
E o Michel, do Rio de Janeiro, capital, seja muito bem-vindo, rapaz, é graça e alegria nosso Senhor Jesus. Ele perguntou: gostaria de saber em que momento nos 4 evangelhos Jesus levou sobre si todos os pecados da humanidade, assim cumprindo Isaías 53. Gostaria de saber? Foi uma coisa muito simples. Quando o pai dele abandonou ele perguntou: pai, por que me abandonaste? E aí se cumpriu o que estava no livro de Isaías, até Isaías 59. Porque aonde habita o pecado, aonde está todos os pecados, o pai, sendo o Senhor, não pode verdadeiramente habitar, tá junto, porque senão o próprio pai destruiria o próprio filho. Então, naquela hora, quando ele estava na cruz ali, ele começou aquela caminhada, ele realmente levou os pecados de tudo. Ali ele estava com os pecados de todo mundo, tá bom? Por isso que o pai não pode permanecer junto com ele. Por isso que o pai não pode permanecer. Por isso que ele falou assim: pai, por que me abandonaste? Exatamente. E está lá em Isaías 59. Onde há pecado, Deus começa a se afastar, porque a presença de Deus vai destruir aquela pessoa que verdadeiramente tem pecado. Exatamente. Tá bom? E o Cauã de Fortaleza perguntou: desculpa, mas vocês têm um ar meio misterioso, tipo, seu pai não aparece e tal, eles se consideram sacerdote, mas por que usar esse nome hoje em dia? Pode ser apenas um homem de Deus, tipo, se eu o chamasse de irmão Marcos, ele não ficaria ofendido, né? De forma nenhuma. De forma nenhuma, o que eu mais gosto de ser chamado é de irmão por todo mundo. É isso aí, é o meu prazer. Irmão, é o meu prazer. Agora, só que quando eu estou na atividade de batalhas espirituais, eu tenho que me apresentar da forma como verdadeiramente é. Se eu estou sendo um canal, um instrumento de libertação para uma pessoa, eu tenho que dirigir aqueles espíritos imundos que estão ali na posição que verdadeiramente eu estou. Aí eu consigo realmente ter êxito naquilo que eu estou fazendo, entendeu? Porque a forma como a gente se apresenta e se denomina tem muito peso espiritualmente. Tanto é que você vê lá que no exorcismo, que aqueles 7 irmãos, que por mais que eles eram filhos de sacerdote, eles tentaram expulsar debaixo de uma autoridade que eles não tinham. Porque lá em Atos 19, eles falaram: eu te desconjuro em nome de Jesus que Paulo prega. A entidade respondeu: Jesus eu conheço, Paulo também, e vocês quem são? Ali ele perguntou qual era a autoridade que eles tinham, e naquele caso e tem a passagem também, quando os discípulos foram tirar o espírito, expulsar o espírito daquele menino que estava lá, também eles não conseguiram nada, porque o Senhor Jesus falou que é a casta de espíritos imundos que só sai com aquele que tem o ministério de jejum e oração. Exatamente. Então pronto. E aí, quer dizer, se eu posso ser seu irmão, você pode ser meu irmão, mas dependendo da situação do outro irmão, você sendo irmão dele não vai conseguir expulsar nada. Exatamente. Entendeu? E o Pedro, que havia comentado no início da live, me ajude com uma dúvida. Gostaria de oração pela minha ansiedade e pela minha família. Sou de Ribeirão Preto. Abençoada, essa ansiedade não é sua. Manda embora. Exatamente. Aí, como está escrito, você tem que lançar todas as suas ansiedades nele, no Senhor Jesus Cristo. Porque ele levou sobre si todos esses tipos de situações horríveis. Mas aí, como é que a gente podemos te ajudar? Com certeza podemos te ajudar. Basta só você pegar lá Mateus capítulo 11, de 28 ao 30. Porque isso está sendo um jugo e um fardo que está sobre você. Aí você vai lá, faz a oração: Senhor Jesus, eu faço uma troca com o Senhor. Receba esse jugo, esse fardo. Aí você fala todos os julgos e fardos que você tem, ansiedade, sei lá o que for que você tiver de ruim, você fala com ele e fala com ele que você vai receber o jugo e o fardo dele e fala para ele que você vai dar muitos frutos, como está em João capítulo 15. Porque senão lá está escrito que ele falou: se não der fruto, ele falou que vai te arrancar e tirar fora. Não existe esse negócio que você está com Deus. Só porque você está ofertando, está dizimando, você vai estar salvo? Não. Você tem que ter obras, atividades com ele. E aí, seja bem-vindo. Porque conosco você pode ter frutos, dar frutos ao Senhor Jesus no seu sofá, dentro da sua casa, no seu veículo de transporte, no seu automóvel, no presídio, aonde você estiver o celular contigo, você pode estar ali. Aí é necessário, para você poder dar frutos, você tem que dizer que verdadeiramente você é discípulo da obra. Exatamente. Aí vai funcionar. Não adianta você querer fazer isso como 007. Ninguém sabe, nós não sabemos de você, e você está lá agora querendo expulsar espírito também no meu nome, no nome do Senhor Jesus, no ministério que Ele me concedeu. Aí você não tem êxito, tá bom? Exatamente. Então é isso aí, porque lá está escrito: dá honra a quem tem honra, que aí você com certeza vai ser honrado também, tá bom? Muitíssimo amém. Estou explicando no mínimo detalhezinho que nunca mais você vai ter esse problema aí. Pode ter certeza disso, tá bom? Glórias ao nosso Deus Todo-Poderoso. E o Calma perguntou também: quando vocês constituírem as igrejas, qual será o nome do ministério?
Aí é o nome dos ministérios, certo? É o nome dos ministérios porque de quê? Nós temos que ver. Na verdade, você pode olhar que são 12. Ó, são 12. Aqui já é uma, igrejas Ó, benditas. calma aí, são 12 igrejas benditas. Ó, não vai ser com esse nome. Exatamente. Não vai ser com esses nomes que já tem. E esses nomes vão continuar até quando o Senhor Jesus voltar. Pronto. Mas aí já é uma outra atividade de outro ministério. Entendeu? Nós temos hoje 3 atividades de ministérios. O ministério de tempo de 4 paredes, físico, é um. O ministério de adoração é outro. Tá bom? Exatamente. Te explicando bem explicadinho. E agora você peça um tempo físico aí e seja trabalhador nessa obra também. Independente da sua situação financeira. Se você é rico ou milionário, trabalha conosco, você vai ficar mais ainda. Se você realmente está querendo um emprego, um trabalho que dê muitos frutos financeiramente, cola conosco também, peça um aí que você vai ver o que é uma obra de Deus verdadeira como está escrito. Amém. Sem acrescentar nada, sem omitir nada, tá bom? Exatamente. Peça um aí que você vai resolver a sua situação de todas as formas. Muitíssimo bem. No caso dessa rede social aí não tem privado, mas em outras redes sociais vocês podem entrar em contato conosco no privado. E o Michel perguntou também: vocês realizam obras sociais? Tem nas redes sociais essas obras ou em outro lugar para poder ver? Bom, aí é o que é. Que nem a minha atividade eu tenho aí. Você vê que assim, eu ando na rua fazendo tudo quanto atividade de obras. Tudo quanto atividade de obras, eu ando na rua fazendo. Então, isso aí. Então, nós temos. Porque se eu entro numa casa, ela está ali com necessidade de alguma coisa, eu tenho que verdadeiramente suprir a necessidade dela. E é o tipo dela, de atividade que, se já não bastasse ter base na Bíblia Sagrada pra gente não fazer isso, não é algo que a gente acha agradável. Uma pessoa tá ali necessitada de ajuda, você pega um celularzão, uma câmera usando, coloca no rosto dela e começa a gravar. Olha só, gente, eu sendo bonzinho. O que o Senhor Jesus falou? Não podemos fazer isso em hipótese nenhuma. Exatamente. Certo? Mas uma coisa é certa, onde a gente coloca a planta dos pés, tudo é resolvido. Glórias ao nosso Senhor Jesus. Não então faça a prova, veja com seus próprios olhos e não pelos olhos de câmera. Peça um tempo físico aí, você vai ver como é que funciona. Tá Glórias bom? ao nosso Senhor Jesus. Lá, nos nossos tempos físicos que a gente faz, a pessoa tem acesso ao comer, o beber, o dormir, o vestir, calçar, e também trabalho também para eles também. Somos um grupo de empresários. E aí o abençoado comentou: agradeço aí a oportunidade, mas já sirvo na minha igreja. A gente não está aqui para separar não, abençoado, é para ajuntar. Para poder juntar. Nenhuma igreja no planeta Terra, ela tem autoridade para poder andar com a sua bandeira sozinha. O que se ocorre? Ela é assembleia para andar sozinha? Não pode. A assembleia tem que estar junto com a Batista, com a Universal, para poder ela passar a existir espiritualmente. Para que os espíritos imundos venham entender que ela verdadeiramente está dentro dos mandamentos do Senhor Jesus. Exatamente. Todas as igrejas que você vê que ela estiver sozinha, só a bandeira dela, ela não está com o mandamento do Senhor Jesus também. Então, por isso aí que nós estamos colocando milhões de reais aí, até agora você vê que nenhum líder botou assim, ó, o rosto dele aí e falou assim, ó, eu desafio. Entendeu? Exatamente. E eu agradeço imensamente a presença de todos vocês aqui. Essa pergunta já foi respondida anteriormente. E no meu livro... Pode comer carne de porco, pode comer porco, pode... Essa aí geral. Se tiver... É que tá muito longe, mas se tiver algum porco aí por aí, ó, fofinho, que nem outro falou assim, dá um bacon bom. Glória ao nosso Senhor Jesus, ficando chorar agora. Agradeço imensamente a presença de todos vocês aqui para mais um Glória ao Senhor Jesus. No meu livro também, esse é um dos temas que eu abordo para todos vocês, nos meus 12 livros. Então fiquem atentos sempre para o lançamento que está próximo, está chegando, para instruir todos vocês na verdadeira palavra e evangelho do Senhor nosso Deus. Meus irmãos, todos aí... Tô aí, me chama de irmão que ó, é top, é assim que eu gosto. Glória ao Senhor Jesus. Aguardo vocês nas próximas lives, fiquem todos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus Cristo, meu muitíssimo amém. Muitíssima gratidão. Ajudou no... Quem? E a gratidão Gu também, exatamente, curtiu durante toda a live. Seja muito bem-vindo com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Aguardamos na próxima live. Muitíssimo bem. Entre em contato conosco no privado, peça os nossos templos físicos e saiba como você pode ser muito abençoado ao se juntar conosco. Fiquem com a paz, a graça e a alegria. Também. Quem mais? Cadê? Glória ao Senhor Jesus. Seja santo. Seja santo também, fica com a paz. Tem uma igreja também dessa aí, tá? Que começa de manhã cedo. 70 santos, exatamente. 70 santos, tá lá. Glória é 70 livros da Bíblia Sagrada. Muito mais do que a igreja bendita. Muitíssimo amém. Fiquem todos com a paz, a graça, a alegria do nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus Cristo. Aguardo vocês nas próximas lives, meu muitíssimo amém. Achou 3. Achou 3.